Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas é um programa que tem como objetivo falar sobre os principais assuntos que estão sendo debatidos em nossa comunidade neste momento. Mas agora a gente abre um espaço, e nos últimos dias tem sido assim, para falar sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, que tem assustado o mundo na última semana. Principalmente, como essa situação pode interferir no nosso dia a dia, na agricultura, em nosso país e até mesmo no nosso estado e nossas vidas locais. Hoje, para falar um pouco sobre essa situação, eu estou recebendo de forma online o professor da Universidade Federal Fronteira Sul aqui de Erechim, que é pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFEGS, coordenador do curso de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal aqui de Erechim, professor Douglas Santos Alves. Professor, seja bem-vindo, um prazer estar recebendo o senhor aqui para falar sobre este assunto, que é bem importante a gente debater aqui nesse momento também. Muito obrigado, um prazer estar aqui, uma satisfação poder estar colaborando aí com vocês, com o Jornal Bom Dia. Professor, imediatamente eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Como é que o senhor vê esse momento, esse conflito entre Ucrânia e Rússia? Como isso pode afetar o nosso país aqui? Bom, primeiramente é um momento muito delicado, né? A gente tem presenciado desde o começo do século XXI, né, algumas guerras, né, Síria, né, entre outras localidades e outros países. Mas uma guerra praticamente dentro da Europa Ocidental, ou na borda da Europa Ocidental, né, entre Estados-nações e não conflitos como com grupos terroristas, essa é a primeira que a gente vê em muito tempo, né? E, acima de tudo, é uma guerra que mexe com as maiores potências, né, do mundo. Por enquanto, a Rússia e a Ucrânia, mas a OTAN já começa a mobilizar tropas e recursos, né, para ir se posicionando estrategicamente, né? Então, é um quadro de muita tensão, né? O que pode acontecer com relação ao Brasil, né? Que tipo de relação o Brasil pode ter com isso? Bom, primeiramente, o Brasil é um parceiro comercial importante da Rússia, e hoje o que está todo mundo comentando é o caso dos fertilizantes, né? Hoje a produção agrícola, o carro-chefe, o agronegócio é o carro-chefe aí da produção de riqueza no Brasil, e o Brasil importa 84%, eu estava pesquisando, de fertilizantes, e desses 20, 23 ou 25% vem diretamente da Rússia, né? E agora, o que houve? Como parte das medidas de pressão que estão sendo exercidas aí pelas nações do mundo sobre a Rússia, né, para tentar fazer a Rússia retroceder, estão se fechando portos ao redor da Rússia e ficou inviável o escoamento desses fertilizantes por mar para o Brasil, né? Então, momentaneamente, a Rússia não consegue enviar os fertilizantes para o Brasil. Então, a gente está sem acesso aí a algo perto de 1/4 do que a gente importa de fertilizantes, né? Então, esse é o primeiro elemento, né? Depois disso, a gente pode pensar no impacto nos mercados globais de commodities, as variações de preços, as oscilações, o impacto cambial, as oscilações. Eu estava observando hoje na imprensa, por hora, a gente está tendo um comportamento muito instável, né? O dólar baixou, o Ibovespa subiu, mas isso tudo são reações muito momentâneas, muito instáveis, não sugerem uma tendência de melhora para a economia brasileira e mundial. Ao contrário, a tendência é de agravamento aí da situação de crise, né? Professor, Então, infelizmente, o Brasil é afetado. Professor, como é que o senhor vê o posicionamento do governo brasileiro? Historicamente, o Brasil, em conflitos, tem sempre se posicionado como neutro. Mas, nesse momento, em alguns, principalmente nas falas do presidente Jair Bolsonaro, há uma tendência de apoiar a Rússia, mas não criticá-la. Na verdade, não é apoiá-la, mas também não criticá-la sobre essa invasão sobre a Ucrânia. E, do outro lado, o Brasil assinou alguns documentos na ONU, protestando sobre as situações
empresas brasileiras também aderiram aí à série de boicotes à economia russa. Como é que o senhor vê o posicionamento do governo brasileiro referente a essa situação? Então, o posicionamento do governo brasileiro é bastante delicado, porque, na verdade, o Brasil hoje conta com duas posições, né? O Itamaraty se posiciona de maneira contrária à guerra, né? Isso é uma posição. E o governo do presidente Jair Bolsonaro está com uma posição um pouco mais recuada, ele chama de neutralidade, né? De não se posicionar explicitamente, né? Isso está relacionado, obviamente, com os interesses aí na importação de fertilizantes, nessa parceria comercial do Brasil com a Rússia. Agora, por outro lado, isso afasta o Brasil do bloco de países aí hoje na ONU que está se posicionando contra a guerra. Já houve, se eu não me engano, críticas por parte dos Estados Unidos em relação a essa posição ambígua do Estado brasileiro, né? Eu acho que isso é mais interessante. O Brasil, em tese, está com duas posições, né? E isso, inclusive, é algo que transmite fraqueza no cenário das relações internacionais, né? Ou insegurança, né? É bastante difícil se posicionar numa situação dessas, verdade seja dita. Agora, esse conflito ele pode ter desdobramentos, pode avançar, pode se aprofundar, e o Brasil invariavelmente vai ter que tomar a posição de maneira mais firme, né? Então, acho que esse é o elemento mais importante. Bom, professor, agora falar um pouco mais sobre a situação no âmbito mundial. Como é que o senhor vê esse conflito entre Ucrânia e Rússia? Até onde, por exemplo, a Rússia pode chegar? O senhor acredita que essa guerra, momentaneamente, que acontece dentro da Ucrânia, pode se espalhar para outros países e se tornar como o principal medo que se fala aí na internet, uma terceira guerra mundial envolvendo vários países? Eu acho que é um momento para a gente ter bastante cautela em qualquer análise, né? Até então, até ontem eu achava que cercando a capital Kiev, o governo russo ia forçar a rendição, né, do governo ucraniano e a partir daí obter os seus interesses, né? Ou seja, desmilitarização da Ucrânia. Mas ontem eles bombardearam uma usina nuclear, a maior usina nuclear da Europa. E isso colocou praticamente o mundo todo em estado de alerta, né? Inclusive agora eu estava vendo, acho que o governo brasileiro está se posicionando na ONU, né? Agora, nesse instante, está havendo posicionamento de diversos países sobre isso. E a partir disso, os demais países da OTAN estão avançando na sua resposta, né? Então já há, por exemplo, a Alemanha, né, aumentou o orçamento militar, a Inglaterra já está começando a deslocar tropas, Estados Unidos está deslocando tropas, não para a Ucrânia, mas ali para os países de fronteira, né, para cercar aquela região. Então a tensão está começando a aumentar, né? Há uma pequena escalada do conflito, digamos assim, né? Por outro lado, já houve reuniões entre o governo ucraniano e o governo russo para tentar estabelecer algum tipo de diálogo, né? Os avanços são ínfimos, mas hoje já se obteve, por exemplo, acordo em um corredor humanitário para que a população civil possa sair do país, né, em segurança, né? Eu acho que é muito cedo para falar de uma tensão maior. Por quê? Porque a Rússia é uma potência nuclear, né? E isso altera, digamos assim, altera a balança em qualquer negociação entre países, né? Uma coisa é um país que não é uma potência nuclear, né, entrar em algum conflito, mas outra coisa é um país que tem um arsenal nuclear, o segundo maior arsenal nuclear do mundo. Então, eu acho que isso é um elemento que, ao longo de toda a Guerra Fria, né, no período de existência da antiga União Soviética, por exemplo, existiram muitas tensões, mas não houve um confronto direto entre as grandes potências, né? Por quê? Por causa dos arsenais nucleares que ambas potências possuem. Então, eu falo Estados Unidos, o bloco da OTAN, e a Rússia e o antigo Pacto de Varsóvia, né, o bloco dos países soviéticos.
Então, ninguém vai ser precipitado. Eu acho que nenhum país seria precipitado a ponto de fazer uma jogada agora arriscada, sabendo que estão lidando com a Rússia. O senhor, desculpe interrompê-lo, professor, mas o senhor vê aí uma Sim. possível rendição da Ucrânia referente à Rússia, que esse conflito possa acabar aí nos próximos dias, ou ele tende a se manter nessa situação que ele está? É difícil dizer. O presidente da Ucrânia, ele tem usado, inclusive, a habilidade de comunicação dele, ele é um comunicador, né? Para tentar mobilizar a população da Ucrânia, a opinião pública mundial. Inclusive, hoje ele fez uma declaração muito enfática, chamando a população russa a se mobilizar contra a guerra em território russo para pressionar o seu governo, né? E as pressões populares, elas incidem sobre os governos. Isso é um elemento importante da gente avaliar, né? A capital está praticamente cercada, né? Estamos falando de um comboio de 64 quilômetros de blindados, não é qualquer coisa, né? Então, eles podem entrar a qualquer momento. Eu vi hoje um especialista ainda comentando que se houver uma entrada com esses blindados na capital, pode acontecer uma tragédia nos parâmetros do que foram as batalhas urbanas da Segunda Guerra Mundial, né? Isso eu acho que a própria Rússia não tem interesse nisso, porque geraria um desgaste em nível mundial de proporções muito grandes, muito grandes. E, por outro lado, a população ucraniana, eu ainda não tenho clareza qual é a disposição de resistência que existe. Obviamente está havendo conflito, está havendo resistência, a gente tem observado isso, né? Mas a capital Kiev, inclusive, já conseguiu fazer barricadas como chama, um conjunto de bloqueios e preparo para batalhas urbanas, né? Está se preparando para o confronto urbano, né? Então, isso é bastante complicado. Bom, eu tendo a achar que vai haver uma mesa de negociação e que possivelmente o governo ucraniano vai se render. Voltando a falar nessa questão da política econômica também envolvido aí, essas sanções propostas, a gente viu aí nos últimos dias o maior pacote de sanções da União Europeia, do Reino Unido, sanções gigantescas pelos Estados Unidos. Essas sanções vão gerar algum efeito a longo prazo e podem terminar com essa guerra, ou isso o senhor acredita que possa demorar o resultado dessas sanções sobre a Rússia? Aí é um elemento bastante complicado, já digo por quê. Essas sanções, elas são cumulativas, então o impacto delas não é de imediato, né? Vai demorar para se fazer sentir, por um lado. Por outro lado, Vladimir Putin se preparou para essa guerra. Esse é um elemento importante. Ele é um exímio estrategista político. Ele era um oficial da KGB, ele era um agente da KGB, do antigo Serviço de Inteligência Soviética. Ele sabe o que está fazendo, né? Ele é um jogador de xadrez. Ele conseguiu agora, em fevereiro, por exemplo, ele fechou uma aproximação com a China, né? Que é uma da maior potência econômica do mundo hoje. Isso dá certa segurança, dá uma certa retaguarda econômica para o país. Ele juntou dinheiro, ele se preparou para esse primeiro impacto das primeiras sanções que estão sendo impostas contra a Rússia. Então ele tem, digamos assim, estofo para segurar a sua ofensiva por mais algum tempo. Eu acho que esse elemento é importante, né? Então ele está em condições, ao menos por enquanto, nos próximos dias, nas próximas semanas, de continuar a sua ofensiva com segurança, com tranquilidade. Por outro lado, a Europa está tentando impor um conjunto de sanções à Rússia, mas a Europa é muito dependente da Rússia, por exemplo, nos recursos estratégicos, que são os recursos energéticos, gás, petróleo e carvão, né? E o inverno ainda não acabou na Europa, né? Então, a Rússia é um dos maiores fornecedores desses recursos, se não o maior fornecedor desses recursos para a Europa. Então, não é tão simples assim impor essas sanções e manter essas sanções por muito tempo, né? Porque o lado de cá, digamos assim, também sente o impacto dessas sanções, né? Então, eu acho que essa é a contradição dessa política de sanções econômicas.
Muito bem. Bom, professor, nós estamos chegando já ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer o seu tempo para esclarecer sobre esse assunto, falarmos sobre esse assunto, porque a gente vê que essa guerra está lá na Rússia, na Ucrânia, mas de alguma forma ela pode atingir o nosso dia a dia, pode chegar a nós. É importante que ficamos falando e debatendo sobre esse assunto, tentar compreender um pouco mais sobre esse importante momento da história. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui de conversar conosco. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que for necessário. É um prazer. Muito bem, você pode rever esse programa e outros no site tvbomdia.com. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.